Olá, tudo bem? Nosso segundo movimento Acontecer propõe repensar as relações no trabalho com o tema Os impactos do isolamento social na saúde mental do trabalhador. Nossa convidada é a professora doutora Rosana Coelho, psicóloga, psicanalista e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em psicanálise da URGS, doutora em psicanálise pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em psicologia social e institucional pela URGS. Ela nos convida para uma reflexão à luz da psicanálise. Aproveite! Boa noite a todos. Agradeço, Fernando. Todos me escutam? Agradeço ao Fernando, a Renata e a Fernanda pelo convite, né, desse tema aí tão palpitante nesse momento e, ao mesmo tempo, também algo que a gente já vem, né, como trabalhadores, alguns aspectos a gente já vem como trabalhadores sentindo, né? Eu vou começar trazendo brevemente assim, alguns apontamentos de filósofos contemporâneos que estão escrevendo sobre a pandemia e sobre o isolamento social. Achei importante trazer essa visão assim, da filosofia e desses filósofos, porque eles... Fê, só uma interrupção para eu ficar de tela, eu aparecer aqui. Todos estão me vendo, né? Sim, tá. A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de prazer e sofrimento do trabalho. Então, eu já queria dizer do meu sofrimento de mexer com uma metodologia que eu não domino, tá bem? Por favor, tenham paciência. Então, eu colhi, né, pesquisei alguns artigos desses filósofos, eu vou dizer para vocês quais são, porque o trabalho, acima de qualquer coisa, de qualquer qualificação que a gente possa dar a ele, a gente precisa dizer que ele é uma atividade social e política. Então, não teria como eu começar a falar, mesmo que o foco da minha fala seja a saúde mental no trabalho, e aí a gente vai passar por toda uma fundamentação para compreender, né, como é que essa saúde ou essa doença mental pode aparecer nas relações de trabalho. A gente vai falar de sujeitos, mas o trabalho é uma atividade social e política, antes de qualquer coisa. Então, eu visitei alguns artigos desses filósofos que estão aí mais, digamos assim, acho que a gente pode dizer até um pouco na moda, né? O George Agamben, o Slavoj Zizek, o Byung-Chul Han, o Yuval Harari e a Judith Butler. E me chamou a atenção, e é um ponto que eu concordo com eles, aliás, dois pontos que eles trazem, que é os dois pontos que eu vou destacar aqui. Não vou ter tempo de me aprofundar no que eles trazem, mas recomendo depois que vocês pesquisem, e é fácil achar os artigos deles sobre essa temática na internet. Os dois pontos é o seguinte: eles com conceitos diferentes, cada um traz a sua visão, né, em relação à pandemia e ao isolamento social. Mas dois pontos eles têm em comum. O primeiro é que a pandemia não é a responsável pelo colapso da economia global, né? Porque eles acreditam que esse contexto de crise, né, ele já vem, né, um contexto de crise que afeta o social e o político e, consequentemente, as relações de trabalho, ele já vem acontecendo, né, há algum tempo. A gente vai falar, e vou retomar isso no final da minha fala. E o outro ponto que eles trazem, e que comungam, né, do mesmo ponto de vista, é em relação ao papel do capitalismo na forma como estão sendo administrados os efeitos da pandemia e do isolamento social, né? Que efeitos? Demissões, redução de salário, precarização do trabalho, né? Muitos obrigados a trabalhar em condições precárias. Enfim, a gente vai falar disso um pouco também. Eu acho importante sublinhar, antes disso, importante trazer. Por que é importante trazer o papel do capitalismo? Porque as relações de trabalho e o modo de funcionar nas organizações, o mundo do trabalho, a gente pode dizer, ele é totalmente modelado pelo capitalismo. Então, não teria como, me parece, a gente pensar em saúde
e doença mental no trabalho, sem problematizar um pouco essas variáveis do capitalismo que moldam o trabalho tal qual ele se apresenta hoje, né? Eu acho também importante sublinhar que uma situação de pandemia, ela é uma situação que ela instala uma crise. E nas crises a gente tem via de regra, né, duas saídas, assim, as saídas mais comuns, né? Ou uma saída pelo lado defensivo, mantendo o status quo, né, se defendendo da mudança, ou uma saída bancando a mudança, né, operando mudança, parando para pensar assim, tá, mas por que nós estamos sofrendo, né, de tal e tal modo com essa crise e o que podemos mudar na forma como funcionamos para responder melhor a ela, né? Eu quis comentar isso, porque quando o Fernando me fez o convite, nós concordamos que era mais proveitoso que a gente fugisse, né, de algo que está aí aos montes desde que a pandemia chegou no nosso país, que são as dicas para manter a saúde mental em tempos de quarentena, né? Vocês colocarem lá no Google saúde mental, trabalho, quarentena ou isolamento social, vai aparecer assim uma chuva de dicas, né? Nós concordamos, né? Eu propus, o Fernando concordou, que nós fugíssemos desse padrão, porque, na minha opinião, elas efetivamente não funcionam, né? Eu vou dizer por quê. O primeiro porquê é bem óbvio, né? Nós todos estamos super assoberbados, né? Uma boa parte está trabalhando online, né? Mas está trabalhando online, fazendo faxina, fazendo comida, brincando com o filho pequeno que não pode ir à creche, fazendo o tema de casa, né, em aula virtual com o filho do ensino fundamental, brigando com o filho adolescente porque ele não entra no Classroom para assistir a aula dele, disputando o computador com o marido, porque só tem um computador em casa e o marido também está trabalhando em home office, né? Então, é fácil qualquer um de nós intuir que o estresse aumentou, que a carga, né, em termos psicológicos, aumentou. E nós sabemos também, né, e essa carga associada a uma privação de ir e vir, né, de sair. E nós sabemos também que quem está trabalhando em home office está trabalhando mais protegido. Mas é fácil para esses, me parece, né, para esses que estão trabalhando em home office também compreender que quem está na linha de frente está sobre uma carga psicológica, sobre uma pressão bastante grande, né? Como a vida é sempre maior que a teoria, além da pesquisa que eu fiz, eu conversei com dois colegas que são psicólogos e trabalham na saúde mental. Uma colega no Rio de Janeiro e um colega aqui em Osório, né? E eles foram generosos em compartilhar assim, o seu cotidiano de trabalho comigo, e o que ambos me relataram assim, é um cotidiano marcado pela carência de insumos de trabalho, né? Então, falta álcool gel, falta máscara, né? E aí, como fazer, né? Como ensinar e como executar os protocolos básicos de trabalho sem esses insumos, né? Sem esses recursos materiais. A angústia que disso decorre justamente da impossibilidade de se executar o trabalho como se gostaria, né? Além disso, e aí é um outro ponto, os trabalhadores da saúde mental estão sendo convocados a dar um suporte, né, para os outros profissionais, como médicos, enfermeiros, suporte para que eles possam lidar melhor com as questões psicológicas que chegam, né, junto com os pacientes que eles atendem, né? Mas aí eles esbarram, por exemplo, com o fato de que essa convocação para essa tarefa, ela não estava presente antes na descrição das tarefas deles, né? E aí uns da equipe acham que sim, que é importante fazer, se motivam com isso. Outros acham
que não devem fazer, porque antes eles faziam, isso foi tirado o adicional de periculosidade que eles ganhavam por essa tarefa. Enfim, tem toda uma, me parece, né, uma condição de trabalho que se exacerba no momento de uma pandemia, mas que já estava lá precarizada. Acho esse um ponto importante para a gente tomar como condutor da nossa discussão. E além disso, né, assim, algo que eu ouvi de uma das pessoas que eu conversei, né, e na verdade das duas pessoas em momentos diferentes, no nosso caso aqui, dado o momento político, eles ainda estão tendo que lidar com o fato de que alguns não acreditam que existe a Covid-19, né? Então não aceitam a orientação de se cuidar porque não acreditam que existe a Covid-19. Então, uma das colegas, né, fez um comentário bem-humorado dizendo, né, que há o isolamento social e há o desolamento social, né, por estarem trabalhando nessa condição, nessas condições, sem poder atender, né, dar o melhor de si na execução dos seus trabalhos. É por isso que eu digo que essas dicas não funcionam, porque elas dizem, né, o que qualquer um de nós, trabalhadores, sabemos em relação ao cuidado com a saúde mental, né? Nós sabemos que é importante manter calma, que é importante evitar o estresse, né? Que devemos manter, né, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, como diz a canção. Mas a grande dificuldade, me parece, é colocar isso em prática sem colocar isso em prática sem que a gente precise correr o risco de não atender às exigências presentes nas relações de trabalho. Ou seja, como relativizar, né, a pressão sofrida para executar determinada tarefa do modo como ela é descrita, sem que eu tenha o equipamento correto, ou sem que o colega que trabalha comigo aceite em colaborar. E o que essas dicas fazem, assim, elas não levam em consideração esse aspecto. Ou seja, elas não levam em consideração os aspectos dos limites, das dificuldades do ambiente externo, né, de trabalho, os insumos, né, a disponibilidade dos colegas. Elas são, ao meu ver, uma espécie de saber pronto, né, que termina por responsabilizar o trabalhador, né? Com isso, gera mais angústia, acaba produzindo mais angústia, acaba redobrando, né, o sentimento de impotência, de desamparo e de vulnerabilidade psicológica. Né? Mesmo que não seja aparente, me parece que esse modo, né, de orientação, que é esse faça assim, faça assado, ele parte de um entendimento do psicológico, do psiquismo, totalmente fundado na biologia, né? Como se alguns nascessem, né, com a capacidade de suportar pressão e com isso reagissem melhor, né, à pressão e se mantivessem né, e tivessem a possibilidade de manter a sua saúde mental, e outros não. Né? Então, eles acabam sendo um tipo de... acabam resultando, né, num tipo de condução discriminatória. Né? Acho que esse é um ponto também importante. E eu estou fazendo questão de frisar isso porque a noção de saúde mental que eu estou propondo e com a qual eu, né, trabalho, ela é uma noção de saúde mental determinada principalmente por fatores culturais e socioeconômicos. Logo, não é algo adquirido de uma vez por todos, de uma vez por todas, né? Ela não é compreendida como uma ausência definitiva de transtornos mentais ou de ansiedade ou de sentimentos como medo, por exemplo, né? Ela vai variar ou ela vai se apresentar de uma forma mais efetiva, essa saúde mental, na medida em que houver também um apoio, né, do meio ao sujeito trabalhador, ao sujeito que trabalha. Eu posso depois, no tempo que a gente, né, tiver para
discutir as questões, explicar melhor isso, tá bem? Mas, de pronto, é isso que eu gostaria que vocês guardassem, né? Assim, o quanto que me parece uma, um saber que traga respostas prontas, orientações prontas, e que não relativize, né, os efeitos, as condições das relações de trabalho na saúde mental, certamente vai contribuir para que a experiência de sofrimento no trabalho se intensifique, né? Porque esse tipo de orientação não contempla os limites aos quais os trabalhadores estão submetidos. Por isso me parece também fundamental que a gente compreenda melhor assim, de onde vem o sofrimento no trabalho e como ele pode acarretar prejuízos à saúde mental dos trabalhadores. Para que a gente entenda isso, me parece que, primeiro, é preciso que a gente reconheça que o trabalho faz parte da constituição do ser humano como humano. É o que o Fernando comentou na fala dele, né, da construção de uma identidade, né? Ou seja, no ato de trabalhar, o ser humano produz um objeto, presta um serviço, mas nesse ato ele produz a si próprio, ele produz uma identidade de si, né? Uma identidade como trabalhador, né? E isso porque nessa produção de si e no ato de trabalhar, ele também produz sentido. Ele produz um sentido sobre a sua existência, sobre a sua atividade profissional, sobre o que ele deseja, né, conquistar numa carreira. Então, há toda uma produção de sentido que, por exemplo, no trabalho, né, no dito trabalho animal, não existe, né? As abelhas, por exemplo, elas produzem mel, né? O João de Barro produz a sua casinha. Mas nenhum desses animais, eles trabalham no entendimento da palavra trabalho como o trabalho humano. Porque o trabalho humano ele é dotado de intencionalidade. Ele tem uma intenção, ele tem um fim. Quem trabalha espera algo, né? De si, do seu trabalho, do olhar do outro, né? Então ele é uma atividade onde é impossível, né, abrir mão, onde quem trabalha não tem como abrir mão do reconhecimento no trabalho, né? Esse reconhecimento pode vir do colega, pode vir do chefe, do fornecedor, né? Mas ele precisa vir, né? Porque senão se perde o que a gente chama em psicologia do trabalho do sentido do trabalho, né? E é por isso que o trabalho pode ser tanto fonte de sofrimento quanto de prazer, né? Nós devemos essa concepção, ou essas concepções que eu estou trazendo, à disciplina da psicologia do trabalho. Vou mencionar aqui dois principais autores, né, que é o Christophe Dejour e o Yves Clos, né? E esses, enfim, são autores expoentes na psicologia do trabalho. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo devem conhecer, né? Talvez eu vá até um pouco chover no molhado, mas, enfim, acho importante resgatar isso para a gente, para que vocês possam conhecer qual é a concepção de trabalho que eu estou propondo, né? Então, o Dejour vai dizer, né, que todo trabalho comporta uma carga psíquica. Por mais simples, por mais operacional que seja o trabalho, no ato de trabalhar, o trabalhador mobiliza, né, pensamento, raciocínio, crenças e, principalmente, né, ele coloca algo de si no seu trabalho. Invariavelmente, ele coloca algo de si no seu trabalho, né? Porque se ele não o fizer, perde o sentido que eu falava antes, né? Então, todo trabalho vai ter ali o jeitão de quem faz, né? Pode ser um trabalho extremamente corriqueiro, como lavar a louça, né? Por exemplo, ninguém lava a louça do mesmo jeito, né? Então, o Dejour, quando traz a noção de carga psíquica, o conceito de carga psíquica, ele está nos mostrando isso, ele está nos mostrando que
por mais operacional que seja um trabalho, há um envolvimento psicológico nele, né? No ato de fazê-lo. Né? O outro autor que eu mencionei, e essa colocação do Dejour, me parece, ela vai ao encontro do que também diz o Yves Clos, né? É que o Yves Clos diz que o trabalho é um desafio psíquico decisivo para o sujeito. Por que é um desafio psíquico decisivo para o sujeito? Porque nós nunca vamos conseguir executar um trabalho exatamente da forma como a gente imaginou esse trabalho, idealizou esse trabalho, da forma como está descrita, né? Descrito esse trabalho nos manuais de cargos e salários, por exemplo. Né? Nós nunca vamos conseguir executar um trabalho exatamente como o gestor, o nosso chefe, digamos assim, espera, imagina. Né? Toda vez que eu executo algo, né, por exemplo, eu aqui agora, eu planejei toda essa, né, o modo como eu ia transmitir esses conteúdos para vocês. Certamente eu não vou conseguir fazer isso exatamente como eu me planejei. Né? Em todo o trabalho há um intervalo, há um gap, né, entre o real, o trabalho que se consegue fazer e o que está prescrito. Né? Acontece que a organização do trabalho não reconhece isso. Daí a proliferação de manuais de treinamento, né? Porque quando um trabalho não é executado como esperado, né, a organização do trabalho, eu estou chamando de organização do trabalho, o modo, né, como o trabalho está configurado na nossa sociedade capitalista. Então, quando o trabalho não é executado como esperado, rapidamente se procura ou uma falha no processo ou uma falha no trabalhador, ou em ambos. Né? Aí se tenta corrigir, né, essa falha baseado na suposição de que é possível, né, se executar um trabalho exatamente como ele foi descrito nos manuais. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante o que isso tem a ver com a saúde mental. Né? Então, acho preciosa assim, essa colocação do Yves Clos, porque ele vai nos trazer, nos ofertar, né, conceitos e teorias para a gente poder problematizar essa ideia de fracasso, ou essa ideia de incompetência, ou essa ideia de não profissional, né? A gente escuta às vezes assim, não é profissional, né? Então tem toda uma série de jargões que acabam assim servindo como rótulos, né? E que não ajudam muito, né? Não ajudam, me parece nada. Bom, se a gente está falando de reconhecimento no trabalho, a gente está falando de relações intersubjetivas. Falei para vocês há pouco que ninguém trabalha sozinho e que a gente sempre espera o reconhecimento do outro, o olhar do outro. Né? E se a gente está falando de relações intersubjetivas, a gente está falando da possibilidade e da necessidade da gente investigar como cada um vivencia subjetivamente o seu trabalho. E falando isso, e falo isso, né, porque aí eu gostaria de trazer as contribuições da psicanálise ao campo do trabalho. Né? Fiz todo esse preâmbulo porque a psicanálise, acredito, é conhecida, ou pelo menos, nem que seja muito, de forma muito superficial, é conhecida por vocês e por todos como uma teoria clínica, né? Como uma teoria que serve para procedimentos terapêuticos, né? Para atendimentos psicológicos e por aí vai. Só que ela não é só isso, né? Ela é também um conjunto de conceitos, de arcabouço, é um arcabouço teórico que pode nos ajudar a pensar as relações de trabalho na medida em que ela pensa as relações entre os sujeitos, né? De que ela vai justamente colocar em causa o sofrimento mental, né? Ela vai colocar em causa e vai problematizar o quanto que esse sofrimento
decorre muito mais das relações do que de alguma herança genética. Tá? Bom, eu vou colocar aqui um slide, porque aí é preciso que eu fale para vocês, ou traga algum conceito da psicanálise para que vocês compreendam como é que se pode pensar as relações de trabalho com esses conceitos. Então, eu vou colocar 2 slides aqui, mas antes é importante destacar, essa contribuição que a psicanálise traz, ela é uma contribuição muito distinta, Ela é distinta da contribuição que as teorias psicológicas trazem. E ela é distinta porque ela trabalha com um conceito, que é o seu conceito principal, e que não é o mesmo conceito nas outras teorias, que é o conceito de inconsciente. Para a psicanálise, as nossas percepções do mundo, de nós mesmos, as nossas motivações e principalmente os nossos desejos são condicionados pelo inconsciente e não pela consciência, como na maioria das teorias psicológicas. As teorias organizacionais também, comportamentalistas. Então, eu vou colocar aqui os slides, eu vou explicar um pouco. São conceitos complexos, não são conceitos muito fáceis de compreensão, principalmente para quem não é da área psi. Mas, enfim, eu vou colocar e a gente vai trabalhando eles na sequência, tá? Todos estão vendo os slides? Sim? Sim? Então, primeira importante contribuição da psicanálise é que ela vai pensar, vai propor que o psiquismo é regulado pelas experiências de prazer, que são experiências de satisfação, e experiências de desprazer, são experiências que a gente pode dizer que são experiências de frustração. Então, o psiquismo sempre, para a psicanálise, o nosso psíquico sempre funciona nessa tensão entre prazer e desprazer. E é movido, então, por 2 princípios. O que vocês já devem ter ouvido falar, princípio do prazer, que é um princípio que diz que nós buscamos sempre a satisfação imediata, e o princípio de realidade, que é um princípio que diz que nós devemos, digamos assim, suportar o adiamento da satisfação e do prazer. Mais adiante eu vou trazer um exemplo. E aí, para o Freud explicar, porque foi o Freud que inventou isso, que construiu isso, que trouxe essa valiosa contribuição para nós, para ele explicar isso, ele construiu, então, um modelo do aparelho psíquico. Eu coloquei primeira tópica porque ele tem 2 modelos. Um primeiro modelo, que a gente chama tecnicamente de primeira tópica, e um segundo modelo, que a gente chama de segunda tópica. Eu vou usar aqui só a primeira tópica, a gente pode falar do segundo depois, mas a primeira tópica, acredito que já vai nos ajudar bastante a entender e compreender as contribuições da psicanálise ao campo da saúde mental no trabalho. Então, como é que Freud pensou o aparelho psíquico? Ele pensou, e isso já é bem diferente das teorias psicológicas, um aparelho psíquico que ele não é fechadinho em si mesmo, ele não é coerente consigo mesmo. Ele é, digamos assim, fragmentado. Ele é composto de 3 sistemas, de 3 elementos. O consciente, que é o ego, ele vai chamar na segunda tópica de ego, então eu já posso colocar isso aqui. O pré-consciente. Oi, alguém quer fazer pergunta? Não? Pensei que alguém tinha interferido. Tá. O consciente, o pré-consciente, que seria um espaço psíquico, digamos assim, onde estão as nossas lembranças, algo que nós vivemos, esquecemos, mas podemos acionar tranquilamente. E o inconsciente, onde estão o que a gente chama de conteúdos recalcados. Como é que esses conteúdos recalcados chegam aí?
né? Então, o consciente é esse elemento, é esse sistema que faz, digamos, a relação entre o mundo externo e o mundo interno, né? Ele faz essa conexão entre o que eu sinto e o que o outro sente. Essa conexão entre como eu percebo a realidade e como o outro percebe. É com o meu consciente que eu faço a leitura da realidade, né? Esse Eu desliguei. elemento Acho que eu consegui sair daqui. que está... Alguém está falando. Oi? Fiquei triste, eu fiquei pensando nele. Tá chamada ainda? Acho que não. Acho que eu desliguei aqui. Ai, mãe, desligou! Tu não sai? Aquela pergunta inteira. Oi. Então, eu dizia que o consciente é esse sistema, né, psíquico que mantém esse elo, né, essa possibilidade de comunicação, ainda que ela seja sempre, né, truncada, né, falha, mas essa possibilidade de comunicação entre o mundo interno e o mundo externo. Ele faz é ele que possibilita o nosso contato com o que eu chamo de realidade compartilhada, né? Essa que todo mundo vê da mesma forma, em alguma medida, né? Então, o que Freud vai dizer é que algo que acontece nesse mundo externo, né, pode ser percebido por mim como traumático, né, como excessivo, como insuportável, como difícil de elaborar, né? E quando isso acontece, como o psiquismo precisa manter, né, a atenção em níveis baixos, né, quando isso acontece, né, esse excesso, uma vivência carregada de um afeto excessivo, doloroso, né, o psiquismo automaticamente manda essa ideia para o inconsciente, né? A ideia aqui do Freud, quando ele construiu esse modelo, ele construiu baseado lá naquele pressuposto da física básico, né? A toda uma força corresponde uma outra força de mesma intensidade e sentido contrário. Então, o aparelho psíquico vai estar o tempo todo lutando, né, contra uma vivência, uma experiência que produza tensão, que produza, por exemplo, medo, que produz angústia, né? E essa ideia, né, porque toda vivência ela é significada a partir de uma ideia, né, de uma representação. Ela, então, é recalcada, como a gente diz tecnicamente, para o inconsciente. Só que, ao mesmo tempo, né, ela fica retornando para o consciente, porque é a única forma dela ser elaborada. É chegando à consciência e a gente podendo entender, né, e elaborar e processar aquela tensão, aquele afeto doloroso, aquela angústia. Vou tentar trazer para vocês uma experiência assim do mundo do trabalho, né? Por exemplo, eu passo um final de semana todo fazendo um relatório, né? E invisto, e pesquiso, e construo, né? Acho que ficou bem legal. Bom, na segunda-feira vou lá e apresento para o meu chefe. Agora apresento online, né? Enfim, mas apresento para ele, né, esse relatório. E aí eu não recebo, né, o retorno que eu esperava, né? Eu escuto que esse relatório está mal feito, eu escuto que eu não por exemplo, né? Talvez eu vá caricaturizar um pouco, mas enfim, para vocês compreenderem, né? Eu escuto que não atendeu as expectativas, que não está bem feito, que eu poderia ter feito melhor, né? Enfim, não recebo nenhum acolhimento àquele trabalho que eu fiz, né? O que acontece? O que eu tenho vontade de dizer para esse chefe? Cada um aí pense, melhor não falar, né? Mas cada um aí pense, né? Mas certamente não é de bom grado dizer muito obrigado, vou fazer de novo, né?
mas talvez eu tenha que dizer isso, né? Porque talvez eu saiba que se eu não disser isso, né, o meu emprego está sendo posto à prova, né? Está correndo risco. Então, para manter, né, essa tensão mínima, né, que essa crítica me causou, manter essa tensão mínima no meu psiquismo, eu digo outra coisa, né? Digo, então tá, não, pode deixar. O senhor tem razão, eu vou refazer. Mas o que eu quis dizer para ele, vai lá para o meu inconsciente, fica recalcado. Essa ideia, né, que acompanha o afeto desprazeroso, né, que eu tive, né, ao receber a crítica, essa ideia ela não desaparece. Ela vai lá para o inconsciente, né, e ela fica tentando retornar à consciência. Né? E aí eu trabalho em home office o dia todo, e daí quando chega a hora do jantar, eu faço o jantar e o meu marido diz, puxa vida, mas a tua comida está sempre sem sal. E aí eu digo para ele assim, quer saber, Antônio? Tu é um idiota, tu critica sempre a minha comida, eu já estou cansada, eu faço tudo e tu continua criticando a minha comida. E ele me diz assim, tá, mas por que tu está me chamando de Antônio? Meu nome é Paulo. Né? Antônio é o nome do chefe. Né? Então, aquilo que não pôde ser dito naquele momento não desapareceu, mas ficou ali e precisou ser deslocado. Automaticamente foi deslocado, né, para que eu pudesse ter essa tensão, em alguma medida, escoada, para que eu pudesse não ficar tão tomada pela angústia e pelo sofrimento. Né? Eu estou dizendo isso para dizer para vocês que esse é um mecanismo normal de qualquer ser humano. A gente é muito acostumado, né, a pensar e a desejar, e ensinado, na verdade, a desejar e deseja, né, que todos sejamos assim muito comedidos, nada violentos, sempre processamos tudo numa boa, mas nós não somos assim, né, como ser humano. E a psicanálise atesta isso, né? Que nós não somos assim. Né? O Freud tem um livro que alguns de vocês devem conhecer, que chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. E aí ele traz assim, exemplos né? Muito mais elaborados do que esse que eu trouxe para vocês, mas mostrando que no dia a dia, esse acontecido, né? Esse modo como aconteceu essa situação, ela é corriqueira, ela é frequente. E ela diz dessa nossa vulnerabilidade, vou usar essa palavra, ao olhar do outro, à opinião do outro. Né? E isso porque a gente não se constitui sem esse olhar e sem essa opinião. Né? E quando eu digo não se constitui, eu estou dizendo lá desde que a gente nasce. Né? E isso não aparece só quando a gente está falando para o analista. Isso aparece quando a gente está conversando com o vizinho, isso aparece quando a gente está nas relações de trabalho, né? Essa vulnerabilidade, ok? Bom, eu já disse que é um funcionamento normal e não patológico. Eu disse que essa pessoa, né, hipotética, cometeu então um ato falho, né, chamou o marido do nome do chefe, porque na verdade ela queria era dizer isso, né, ou externar a sua insatisfação à crítica do chefe. Né? E se a gente pensa, né, o psiquismo e consequentemente o sujeito que trabalha com os conceitos da psicanálise, a gente vai ver, enfim, poder construir, né, a hipótese de que o abalo na saúde mental é decorrente do impacto sofrido nessas relações quando elas não nos entregam ou quando elas não nos oferecem, né, a possibilidade de reconhecimento no trabalho. Né? Talvez a gente possa dizer, de uma forma um pouco mais rigorosa, né, que o abalo na saúde mental no trabalho é o resultado, né, tanto
das possibilidades que cada um tem de responder aquilo que lhe afeta desprazerosamente, quanto das condições de trabalho. Mas é importante que isso seja reconhecido, né? Seja reconhecido que as condições de trabalho influenciam, né? Concorrem para esse adoecimento mental, né? Então, se nós experimentamos relações de trabalho excessivamente opressoras, se não há reconhecimento do valor do trabalho, se não há espaço para modos, né, de se inventar o trabalho que se faz, né, de cada um poder colocar um pouco de si nesse trabalho, reinventando o modo de fazer, né? Se o trabalhador precisa ser ali confinado, né, a mero repetidor de tarefas, né? Se ele não tem a mínima possibilidade de dizer daquilo que o machuca, daquilo que o ofende, né? Certamente, né, as vivências desse trabalhador vão ser vivências que vão levar a um adoecimento no trabalho, a um sofrimento primeiro e um adoecimento no trabalho. Eu estou insistindo nisso porque durante muitos anos assim, de consultoria, sempre eu tive que repetir. Acho que agora eu também sou como mera repetidora, né? Assim, eu sempre tive que repetir muito isso, porque é muito forte, né? A compreensão do trabalhador como uma máquina, né? Como uma máquina que tu injeta um insumo e ela dá um resultado, né? A própria psicologia organizacional, ela vem imbuída, né, dessa noção de trabalhador como e do corpo, né, do corpo do trabalhador como uma máquina, né? Então, se nós não relativizamos, não questionamos, não problematizamos essa concepção de trabalho e de trabalhador, a gente vai seguir repetindo o que está aí, né? Então, quando eu fui pensando nesse tema, né, os impactos do isolamento social na saúde mental do trabalhador, e eu pesquisei, né, e disse para vocês que eu pesquisei a fala, né, a escrita, os textos desses filósofos, e que eles trouxeram, né, que não acreditam que é a pandemia que está causando toda essa crise na economia global, mas as próprias condições de trabalho e de vida no mundo contemporâneo que a pandemia está explicitando, né, está deixando a ver que há uma necessidade de se reinventar, né, as condições de trabalho, de que há uma necessidade de se rever, né, os parâmetros de competência, os parâmetros de próprio parâmetro do que seja adoecimento, né, ou saúde mental no trabalho. Eu lembrei muito de um filme que alguns de vocês devem ter assistido, que é um filme dirigido pelo Ken Loach, e o filme é Você Não Estava Aqui, né? E me parece que antes da pandemia, né, do coronavírus, a gente estava sob uma espécie de pandemia da uberização das condições de trabalho, né? Não só o Uber motorista, né, mas a gente eu encontrei, né, antes da pandemia, né, por exemplo, contratação de trabalhador por hora quando tivesse aula, né? Então, isso é uma uberização do ofício de professor. E aí a questão é como manter a saúde mental diante de tamanho desamparo social, né? Diante de diante de tamanha vulnerabilidade das condições de trabalho. É nesse sentido que eu digo que as condições, o ambiente externo, precisam ser construídas, pensadas de modo a que
elas ressoem para o trabalhador como um reconhecimento do trabalho que ele faz, e não utilizando esse trabalhador como uma mera peça da engrenagem, né? Da engrenagem capitalista, digamos, de passagem, né? Então, eu retomo, assim, para concluir essa fala, enfim, eu retomo essa colocação dos filósofos, porque eu concordo bastante com ela, né? A gente hoje está enfrentando um inimigo, né, com a pandemia, um inimigo bastante poderoso, né, que é esse vírus, que é o Covid, enfim, mas o Covid é um ser microscópico e acéfalo, né? Ele não é capaz, né, de discriminar ninguém. Aliás, eu vejo proliferando aí profecias de que o vírus que é um vírus democrático, né, que infecta, né, pobres e ricos igualmente, tal. Então talvez, né, nós todos saiamos mais solidários dessa crise, enfim. Eu tenho as minhas dúvidas, né, porque o vírus não discrimina, ele não é xenófobo, ele não é racista, né? A única coisa que ele quer é contaminar as pessoas para continuar vivendo, né? É isso que ele precisa, né? Agora, nós sim, né? Nós somos racistas, nós somos xenófobos, nós discriminamos, né? Então, não vai haver nenhuma, digamos, vitória sobre a pandemia mais significativa e importante se nós não olharmos para como nós estamos nos relacionando e como nós estamos trabalhando, né? Quando eu coloquei ali o modelo do aparelho psíquico, né, eu fiz contei a situação, né, essa projeção, né, da esposa no marido trocando o nome, enfim, né? Mas o aparelho psíquico de qualquer um de nós, ele, para dar conta, né, da tensão excessiva, ele lança mão de várias defesas, né? Defesas psicológicas, defesas psíquicas. E uma defesa muito, né, que me parece muito presente, né, nas relações sociais, as quais incluem as relações de trabalho, é a projeção, né? Não é à toa que o vírus é chamado por alguns de vírus chinês, né? Com a fantasia de que a China fez de propósito para contaminar, né, todo mundo e vencer, né? Não é à toa que muitos, né, estão fazendo carreata pedindo o fim do isolamento social, mesmo que isso custe a vida de alguns trabalhadores, né? Não é à toa que estamos ouvindo de autoridades que, ok, né, algumas vidas vão morrer, mas precisamos salvar a economia, né? Porque junto com o afeto, né, que a gente precisa, né, escoar, precisa, enfim, elaborar, né, entender o afeto que decorre de uma situação insuportável, né, e que produz angústia, né, a gente tem também que reconhecer que muitas vezes essa descarga, né, essa evacuação do que nos faz mal, ela é feita de forma a fazer o mal também para o outro, né? A psicanálise, quando disse o que eu vou dizer agora, foi bastante criticada, né? Mas a psicanálise teve a coragem de assumir, de dizer e de propor, né, que nós não somos seres bonzinhos, benevolentes, né? Que nós competimos sim, que nós desejamos sim que o outro se dê mal para que eu me dê bem, né? Nós discriminamos sim. Então me parece que poder olhar para isso, né, e suportar esse mal que nos habita, vamos dizer assim, né, sem tanto temor, porque quando a gente se assusta com a gente mesmo,
né, a gente também recalca, né, essa ideia assustadora, mas quanto mais a gente recalcar, mais os afetos, né, que não são tão nobres, vão ressurgir, né? Vão ressurgir, porque eles são humanos também, né? Então, me parece que essa dinâmica psíquica, ela está presente, né, nessas falas, por exemplo, né, como eu trouxe agora, essas falas de, bom, vão morrer alguns, mas a economia vai se salvar, né? Ela está presente em atos como do dono do restaurante Madeiro, né, que demitiu 600 pessoas, né? Ela está presente, né, nas carreatas que pedem o fim do isolamento. Enfim, está presente em todos nós, né? E me parece que se nós não pudermos olhar, né, para esse modo como a gente, enquanto ser humano, trata o outro, né, a gente não sai do lugar, né? Mas para que a gente não termine assim, né, nesse tom assim tão pessimista, né, apesar do meu posicionamento, eu também acho que tanto eu quanto vocês devem estar presenciando por aí, né, algumas atitudes bastante solidárias, né? Assim, né, alguns empresários que estão mantendo trabalhadores em casa, que não podem fazer trabalho de home office, enfim, mantendo e pagando seu salário, fazendo um rodízio, alguns vão trabalhar um dia, outros vão trabalhar outro, reduzindo carga horária para não reduzir salário, né? Então, também há, né? Também há iniciativas importantes e que reconhece essa centralidade do trabalho no mundo humano, né? A importância do trabalho como formador da subjetividade, e também há o que nos indica, né, que ainda que seja de forma tênue, né, ou seja, que não seja tão intenso esses movimentos como nós gostaríamos, né, nós somos capazes de reformular as relações de trabalho, né? Mas para isso a gente precisa desejar bastante, né? E eu espero que a minha fala aqui, né, tenha contribuído um pouco para que nós todos possamos trazer trazer, né, para o centro da roda o nosso desejo de que essas relações sejam melhores, né, cada vez mais. Acho que a partir assim né, de tudo que a gente já conversou antes, assim, né, de outros momentos, e acho que muito forte de agora, assim, para mim ficam algumas coisas bem claras, assim, né, que é muito a questão do reconhecimento ao outro, né, o quanto isso é fundamental numa relação de trabalho, né, e o quanto isso impacta, né, no nosso, né, no nosso exercer, né, a nossa atividade, né, laboral nesse sentido. E o quanto, de certa forma, este momento ele não nos possibilita tanto isso, né? Ora porque muitas pessoas estão em casa, estão, né, afastadas, ora porque o próprio meio tecnológico ele não nos possibilita estar tanto, né, numa vitrine como a gente gostaria nesse sentido, até porque tem uma questão que tu traz que eu acho muito fundamental a gente refletir muito, até mesmo enquanto profissional que está trabalhando, né, ou que tem equipe, por aí vai, é essa questão do que está prescrito e o real, né? Porque se antes, dentro da tua instituição, onde a princípio tu tem um ambiente propício para exercer uma determinada atividade, hoje tu está num outro ambiente que tu não tem muitas vezes esses recursos necessários, né? E mesmo assim tu acaba sendo julgado, né, cobrado, né, e por aí vai, sabe? Então são algumas questões. Bem importante o que você está dizendo, Fernanda. Assim, eu suprimi um pouco na minha fala para não ficar muito longe, mas, por exemplo, esses dias uma paciente minha trouxe uma situação onde ela teve que se posicionar muito fortemente. Ela está trabalhando em home office, né, full time, e ela teve que se posicionar muito fortemente para não fazer reuniões no final de semana, né, para tentar manter minimamente,
né? Está trabalhando em home office de 7 da manhã, de 8 da manhã às 11 da noite, mas, enfim, está tentando preservar, né, o final de semana, né, para não ter que trabalhar também no final de semana, que é algo que ela já tinha conquistado trabalhando presencialmente, né? Ela é gestora. E com o home office, né, essa exigência, né, e essa, porque a interposição, né, a invasão, né, do tempo de trabalho no tempo de vida, ela já acontece há bastante tempo. Né? A gente atende celular às 10 da noite, né? Quem se presta a atender. Esses dias eu andei com um motorista de Uber, né? E eu costumo perguntar para eles, fazer assim uma pesquisa de campo, digamos assim, né? Perguntar, e aí, tu só trabalha com isso, trabalhava com o que antes e tal. E essa pessoa me contou que ele trabalhava com licitações, né? Ele é formado em advocacia, trabalhava com direito, trabalhava com licitações. Mas que ele então pediu demissão, porque ou ele pedia demissão ou o casamento dele acabava. Por quê? Né? Porque a chefe dele ligava para ele sábado, domingo, 2 horas da manhã, e aí ele tinha que explicar para a esposa que ele não tinha nada a ver com essa mulher, que ela realmente era só uma chefe. E aí a gota d'água foi quando, num 7 de setembro, aniversário da filha dele, a chefe mandou, que é feriado, né? A chefe mandou 72 mensagens no celular dele. Né? Ele disse, eu me dei o trabalho de contar 72 mensagens. Né? E aí ele apagou as mensagens e ele, então, pediu demissão. Né? Porque ele viu que ele estava realmente adoecendo. Ele disse, eu não dormia, eu chegava no trabalho, nunca estava contente, nunca... Né? Então, esse controle via equipamentos digitais, ele já acontece. E é importante tu trazer isso, porque com o home office, fica mais difícil, exige mais do trabalhador essa entrega, digamos, exatamente. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu vou usar uma palavra, talvez, né, a coragem, né, de poder se posicionar e dizer, olha, eu vou trabalhar até tal hora, ou eu não vou trabalhar no final de semana. Porque aí o tempo de vida e o tempo de trabalho ficam mais fundidos ainda, né? Uhum. E tem uma outra coisa também, falando sobre isso, sobre reconhecimento, né? Que muitas vezes as pessoas encontram no trabalho aquilo que elas fogem, né? Dentro dos seus próprios lares, né? Acho que isso é uma outra coisa também, que esse momento está nos fazendo encarar algumas questões pessoais que até então nós tínhamos dentro das nossas relações, né, familiares, né? E agora, como eu não tenho mais para onde ir, eu tenho que encarar elas no dia a dia, né? Então, acho que isso também é uma outra coisa que precisa ser observada, né? Dentro desse contexto, né? De pandemia, de isolamento, né? Que não é só a questão do entregar enquanto profissão, né? Atividade laboral, mas também Sim. que as nossas relações, né? Elas estão mais intensificadas, daqui a pouco com até mesmo isso que tu fala da questão da psicanálise, né? De algo que está no nosso inconsciente, que acaba surgindo porque a gente está num ambiente que por algum motivo nos aflige, e quando a gente sai desse ambiente a gente consegue respirar, né? E muitas vezes o trabalho, ele é isso, né? Muita gente, eu vejo que muitas vezes as pessoas que se dedicam muito ao trabalho, de certa forma, essa dedicação muito exacerbada acaba sendo uma fuga de algo, né? Que esse inconsciente traz, assim, que esse consciente possui. Então, acho que esse também acaba sendo algo que faz com que as pessoas hoje acabem também adoecendo mais nesse sentido, né? Eu não sei se tem algum nexo que eu falo. Não, acho que é bem importante tocar nesse ponto, porque me dá a oportunidade de desdobrar mais assim conceitos da teoria psicanalítica para, enfim, para que a gente possa pensar com eles, né? Porque cada um, né, embora tenha ali o modelo do aparelho psíquico,
cada um vai administrar, digamos assim, esse jogo de forças, né, entre consciente e inconsciente, cada um vai administrar do seu jeito, né? Então, se eu sou alguém que tem um nível de exigência maior comigo, se eu sou alguém que tem um perfeccionismo maior na execução das tarefas, né, digamos assim, provavelmente vai ficar mais difícil para mim e vai ficar mais doloroso, né, ouvir críticas, vai ficar mais difícil, vai ficar mais doloroso reconhecer que talvez eu não tenha feito ali tão bem quanto eu gostaria, né? E o que acontece? Isso que tu falavas da relação familiar envolvida na relação, né? Dividindo ali o mesmo espaço, né? Com a relação de trabalho quando a gente está trabalhando em home office, né? Acontece que para alguns, né? Isso também é algo que eu acabo escutando assim na clínica nesse momento. Para alguns a sensação de não dar conta de tudo e querer dar conta de tudo fica maior, né? Fica mais sofrido isso. Isso não quer dizer que essa pessoa lá no trabalho presencial não vivesse a mesma coisa, né? Porque quando eu falo da ideia que vai recalcada para o inconsciente, eu não estou dizendo de algo que, por exemplo, foi só algo que eu escutei, né? Mas esse recalque acontece porque eu dei a isso que eu escutei um sentido, né, de algo que me ofendeu, de algo que me machucou, de algo que foi contra o que eu não queria, o que eu queria escutar, né? Que eu fiquei com uma dúvida quando tu falas, né, quando tu traz essa tua compreensão, assim, eu fiquei com uma dúvida de como que tu entendeste o que eu falei. Não, na realidade é no sentido de que em alguns momentos, tá? O adoecimento, a gente fala muito da questão do prescrito, né? Do exercer a atividade, tá? Mas o adoecimento também, ele pode surgir no momento que eu deixo, como eu posso dizer, eu tenho algum problema em estar isolado com a minha família ou comigo mesmo. E o fato de eu estar fora, estar num ambiente profissional com outras pessoas, aquilo ali é uma fuga. E quando eu não tenho esse espaço onde eu possa ser uma outra pessoa, ou enfim, fugir daquilo que me faz mal, e eu tenho que estar em contato, em convívio o dia inteiro com isto, isso também acaba potencializando esses adoecimentos. Nesse sentido. Por exemplo, algumas pessoas que têm algum problema de relação com né, filhos, maridos, esposas, né, que acabam mantendo a relação por uma certa conveniência, vamos por assim, né? E nesse momento elas não podem ter este momento de afastamento, elas têm que ficar mais tempo juntas. A gente não pode esquecer, Fernando, que isso, quando tu diz assim, ir para o trabalho, né, e trabalhar presencialmente fica sendo uma fuga, né? Mas uma fuga de quê? Né? Porque aquilo que me faz sofrer na relação com o marido, né, eventualmente pode ser a mesma coisa que me faz sofrer na relação de trabalho. Ou seja, não é a pessoa, não é, mas sim o que o contexto provoca em ti. Como eu dou sentido àquilo que eu escuto, né? O sentido que eu dou àquilo que eu escuto. E quando eu digo aquilo que eu escuto, pode ser algo que eu escute tanto do marido, quanto do chefe, quanto do colega, né? Enfim, então, essa ideia, o inconsciente, ele não é algo que acontece nesse momento, né? Do ouvir alguma coisa que alguém me disse e eu não gostei.
O inconsciente nasce com psiquismo, por quê? Porque desde que a gente nasce, a gente não consegue evitar o desprazer. A gente nasce e a gente tem que chorar para mamar. Então, se a gente não chorar para mamar, a mãe não vai saber que o bebê está com fome, se o bebê não chorar. Então, o desprazer está sempre presente. Não existe a possibilidade, né, do prazer sempre. Então, desde o início, o bebê chora para mamar e talvez essa mãe vá atender ele depois ali de meia hora. Ele vai ficar meia hora, digamos assim, sofrendo, vamos dizer assim, né? Então, à medida que ele vai ganhando, né, a possibilidade de falar, ele vai dando sentido, né? E esse sentido que ele dá numa relação desprazerosa que é recalcado, né? Só que, como eu tentei explicar, ele é recalcado, mas ele continua sendo utilizado para dar sentido a todas as situações desprazerosas, né? É como se fosse assim, o modo como eu enxergo determinada situação e essa situação me faz sofrer. Então, é claro que, né, o fato de alguém que não tem, né, uma boa relação familiar, digamos assim, ter que estar trabalhando mais em casa e não ter oportunidade de estar lá 8 horas fisicamente fora de casa, é claro que isso vai trazer para essa pessoa uma sensação de que o problema está mais perto, o problema a família ou a relação familiar, né? Mas como esse problema ele é inerente ao mundo interno, ele vai acompanhar essa pessoa aonde ela estiver, né? Me parece que o sofrimento, né, no trabalho, em tempos de isolamento, provavelmente está intensificado, né, justamente porque há essa exigência, né, várias, né, de dar conta de operar uma tecnologia que, né, tem pessoas que nunca fizeram home office, né, porque o tempo de vida e o tempo de trabalho ficam mais fundidos e tem mais dificuldade, né, a gente acaba tendo mais dificuldade de administrar, né. Por exemplo, eu estou atendendo alguns pacientes por telefone, né, e aí eu combino, bom, tal hora eu vou estar no WhatsApp, né, e tu me faz contato, né. Se eu demoro, se eu marco 15 horas e é 15:02, eu ainda não estou no WhatsApp, o paciente me manda uma mensagem, já posso ligar? Né? Então, veja, eu tenho que ter uma administração assim, né, exímia para estar lá às 15 horas. Mas por quê? Porque é todo um outro modo, né, de ser atendido que não estava, né, que não era experimentado. Não era experimentado antes. Né? Então, toda e qualquer situação nova, ela desacomoda, né? Foi como eu disse, uma situação de pandemia, ela questiona certezas. Agora, se nós pudermos flexibilizar essas certezas e se prestar, digamos assim, né, a aprender com o que nos ensina a crise, né, me parece que a gente tem mais chances de sair, né, com o êxito dela. O que me preocupa nas relações de trabalho, e eu tentei trazer essa preocupação, é que não é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo né, os empresários, o governo, enfim, aqueles que detêm, né, os meios de produção, digamos assim, fazerem questão de manter as mesmas regras, as mesmas premissas, né? Que é essa, não, tem que voltar a trabalhar, porque senão eu vou ter que demitir gente, né? Tem que interromper o isolamento social, porque senão, né, não vamos conseguir manter a produção.
Então, tem que trabalhar de qualquer jeito, mesmo não tendo equipamentos. Né? Então, entende? E aí, essa tensão que se coloca no ato de trabalhar entre aquilo que eu consigo fazer e aquilo que as condições de trabalho me favorecem fazer, essa tensão, ela aumenta. Né? Ela aumenta porque ela não está só agora circunscrita ao desafio do trabalho, o desafio que é trabalhar. Todos nós estamos diante desse desafio de trabalhar num momento em que a nossa vida está em risco. E o modo, por isso, né, os filósofos colocaram sublinharam essa questão do capitalismo. O que a gente vê, eu vejo isso diariamente dentro do hospital, é um medo muito grande, né, dos profissionais que estão lá dentro, né, é um medo de estar lá, né, sabem todos o seu objetivo, né, tem isso muito claro, mas existe o medo, assim, né, e faz parte, né, isso daí, eu acho que isso é a grande questão, de saber lidar com isso, né, nesse Exatamente. sentido. E a importância dos gestores poderem estar preparados para reconhecer que o medo é um afeto humano. Isso. Né? Essa que é a questão, porque a nossa tendência, vamos de novo pensar lá no esquema do aparelho psíquico, porque a gente recalca, a gente se defende. Né? O recalque ele é uma forma de defesa. Sérgio quer falar? Tá. O recalque ele é uma forma de defesa. Né? E o que a psicanálise ensina é quanto mais rígidas as defesas, né, mais esse retorno do recalcado, mais isso que rompe a consciência, né, de forma abrupta, vai se colocar também. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lançar mão de estratégias de discriminação do outro, de aniquilação do outro. Né? É nesse sentido que eu coloquei o mal, né? Vamos colocar esse mal entre aspas, né? É nesse sentido, né? Acho que o Sérgio quer falar. Sérgio quer falar? Isso. Oi, quero, rapidinho. Oi. Tudo bem? Obrigado, Rosana. Não, só queria, acho muito interessante marcar essa tua afirmação que você faz, tendo como referência os filósofos, porque eu fiquei um pouco com essa impressão de que de alguma maneira, o que o coronavírus está fazendo nada mais é do que colocar uma lupa sobre o que aí já está. E aí fiquei pensando um pouco, eu sou psicanalista, fiquei pensando um pouco na minha experiência clínica recente, e é muito curioso porque, em geral, a angústia que se apresenta a partir das questões do trabalho, né, da redução do salário, da redução da jornada, enfim, de algum risco de demissão ou de profissionais liberais que vão ganhar menos nesse momento, né? Todas elas já estavam aí. Não há nenhuma novidade em relação, por exemplo, ao sintoma, né? Nenhuma novidade. Como se nós não estivéssemos vivendo um momento novo, nós estivéssemos vivendo o mesmo momento. E isso é muito interessante, porque quando, de alguma maneira, algum paciente consegue perceber isso, né, ou de alguma forma se dá conta disso, alguma coisa se produz aí em que essa relação, né, se modifica, de algum modo, né, a partir do seu sintoma. Então, é muito interessante isso que você está dizendo, né? Que a gente tome um certo cuidado de, inclusive, demarcar e talvez de afirmar isso mesmo, né? De que não há nada de novo, né? O mundo do trabalho é esse que está aí, né? O coronavírus só põe uma lupa, né? Que faz escancarar algo que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de enxergar e de ver. Mas como isso está aparecendo na clínica, né? Assim, é interessante as pessoas dizerem, puxa, mas outro dia um paciente muito angustiado, porque então ele é estilista, ele trabalha numa marca importante aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, e aí a empresa disse, olha,
nós vamos suspender por 60 dias, utilizando lá a PEC e o decreto, né? E então, durante 60 dias está suspenso, você vai passar a receber o equivalente ao seguro-desemprego, que nós vamos pagar diretamente. E ele estava, então, ao mesmo tempo que muito irritado, ele dizia, bom, mas nada do que eu já não soubesse, né? E ele estava se referindo a como se dá a relação nesse trabalho, que ele reclama muito, que não é legal, que é precária, que não há nada de novo. Demorou um tempo para ele perceber, mas quando ele percebe, ele diz, opa, não tem nada de diferente Faz aqui. alguma coisa com isso, né? Faz alguma coisa com isso. Inclusive, diminui um pouco a angústia, né? Diminui um pouco a angústia, a imobilidade, né? A imobilidade, não tão imobilizado, né? Exatamente. Tu deve ter percebido também, eu percebi isso, que o primeiro atendimento online, depois, né, da instalação do isolamento social, o assunto da sessão foi o coronavírus. Né? E aí depois, nas outras sessões, já conseguiu retomar dali da onde estava a sua análise das suas questões, né? E isso, assim, né? Quer dizer, num primeiro momento é dizer, bom, é isso mesmo, né? É difícil, é complicado, mas bom, né? Há a possibilidade de seguir vivendo apesar disso, né? Enfim, com esse, digamos, essa ameaça, ela existe, ela é real, né? E aí, eu acho que essa é uma outra questão, né? O coronavírus é real, né? É real no sentido de realidade, digamos, né? Não do real lacaniano, mas do real de realidade, né? Ele é, digamos assim, um inimigo identificado, né, Sérgio? Ele é um inimigo identificado e aí parece, né? Que ele aí dá essa sensação de lupa que tu falaste, né? Eu concordo. Acho que o que o Sérgio trouxe, né, e a Rosana trouxe em alguns momentos da fala, é um pouco das nossas inquietações com o movimento acontecer, tá? Que é justamente isso. Esse cenário ele já existe, né? O vírus ele vem para poder intensificar e fazer de maneira mais rápido o que a gente já vinha entendendo que iria acontecer. Tá? E esse momento e essas trocas que a gente está propondo aqui é justamente para trazer alguns questionamentos. Ok, então o que a gente pode fazer? Que alternativas podem ser feitas, né, para a gente mudar esse rumo? Né? Porque a gente entende que neste momento a gente está tendo uma oportunidade, né, através dessa desacomodação, de mudar o rumo, né? Porque uma possibilidade que é bem certa nesse momento, né, é quando esse vírus passar, né, esse cenário de cobrança, né, de autoprodutividade, de autocobrança, ele vai vir muito mais intensificado, porque, afinal de contas, a gente precisa recuperar esse período que a economia ficou parada, de certa forma, né? Só que a gente, ok, como a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que vem sendo feito até o momento? Ou será que existem novas possibilidades para ser feito? Né? Então, acho que esse é um convite de reflexão que a gente traz para o grupo. Né? E aí fica aberto também para que vocês possam trazer algumas reflexões de vocês em relação a essa questão. Né? Que caminhos a gente pode sugerir para essas relações, né, do mundo do trabalho possam ser melhores, né, daqui para frente, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente joga no grupo, né, para ver se alguém gostaria de trazer alguma reflexão, enfim. Comentar, né? Porque só um pouco, né, enquanto o pessoal se aquece aí, continuando, que essa fala do Sérgio também me trouxe mais presente, parece que a gente tem a tendência, né, até por esse efeito de recalque, a experimentar esse momento de pandemia como se antes dela nós todos fôssemos muito solidários, muito colaborativos, não quiséssemos mal a ninguém, né, não disputássemos espaço, né, como se como o Sérgio disse, né, como se os trabalhadores autônomos e liberais já não sofressem com a instabilidade de renda,
né? Quer dizer, tudo isso já estava colocado, né? Mas pensar que é o vírus que está fazendo isso com a gente, ou a China, né? É identificar o inimigo. Então fica mais fácil, né, de eu me eximir, de eu me excluir de, mas o que eu estou fazendo com a minha vida que eu ainda não modifiquei isso, que já me incomodava antes, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né, que eu continuo trabalhando em home office num lugar que eu odeio trabalhar, né, que eu já trabalho há 10 anos. E agora eu estou tendo que trabalhar em home office. Enfim, né, com todas as dificuldades que é se manter empregado nesse nosso país. Mas acho que uma outra contribuição que a psicanálise traz muito importante é a de que o sujeito é sempre responsável por aquilo, né, que ele faz, que ele pensa, que ele deseja, né? Ele é sempre responsável. E quanto mais ele se desimplicar, mais ele vai ficar à mercê, né? Então, é bancar o seu desejo. Se é o desejo de continuar nesse emprego, ou se é o desejo de sair, mas, enfim, é bancar o seu desejo, né? Esse paciente a que eu me referi, ele já vinha muito angustiado na relação com o trabalho. Então, ele me diz assim, numa dessas últimas sessões: bom, não há mais dúvida. Não há mais dúvida, né? Eu vou passar, eu vou atravessar o deserto, ele usou essa expressão, eu vou atravessar o deserto e eu vou fazer outra coisa, né? Porque... E é isso, alguma coisa se produz, então. Eu não sei de que ordem, mas... Pode dar uma saída para a sua crise, né? Mas o que mais... exatamente, mas o que é mais interessante mesmo é isso, de alguma maneira, produzir, talvez na ordem do desejo, alguma capacidade de diminuir um pouco a angústia na relação com o trabalho, que é muito angustiante, porque ele reclama muito e tudo mais, né? Então, é muito legal isso. E aí a gente pode até pensar, né, que para a psicanálise a angústia é inerente ao existir, né? Todo ser vivo experimenta angústia, ela é inerente ao existir. Mas me parece, faz diferença, né, uma experiência de angústia quando tu está acuado, controlado, né, manipulado, e uma experiência de angústia que é essa do vou à luta. Né? Isso é angustiante, né? Mas tem aí junto com a angústia uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade que vem desse bancar o seu desejo, né? Que me parece, diferente de uma angústia experimentada quando eu me sinto totalmente à mercê, acuado, contido, controlado numa relação de trabalho que não é legal, né? Onde eu não sou ouvido, né? São, me parece, qualitativamente angústias diferentes, né? Uma aprisiona mais e outra, né, tende mais a libertar. Alguém mais quer trazer? Tem umas perguntas, Fê, aqui no chat. Daí respondo, como é que a gente vai fazer? Na realidade, a gente então vamos só para nos encaminhando, a gente já está 1h30 aqui, né, nessa reflexão, que está sendo bem produtiva, na realidade, pelo menos para mim, né, espero que para vocês também, né. Mas aqui a gente traz aqui a Renata, né, traz um questionamento, né, em tempos de tanta autoexploração da nossa imagem nas redes sociais, onde parece que precisamos constantemente aparecer. Se tu entende que a autocobrança se intensifica neste cenário, principalmente considerando este contexto de isolamento físico. Como podemos cuidar disso para não cairmos nessas armadilhas, né? E a outra pessoa já adiciona essa questão, o fato de, frente à sensação de clausura e aprisionamento, como precaver o profissional trabalhador de não se autoexplorar, como fuga a esse mal-estar, aliado ao medo de pegar o vírus. Não sei se quem fez essas colocações gostaria de falar alguma coisa. Estão aí ainda as pessoas? Não? Estão? Não? Então, pelo que eu entendo aqui, essa questão de... A gente já vivia nesse mundo, né, digital, onde né, a gente está toda hora tendo que de certa forma, se mostrar, né, nas redes sociais. E, de certa forma, esse isolamento acaba fazendo com que a gente intensifique, né,
É uma armadilha para que a gente esteja mais exposto ainda, né? Já que a gente não pode ser visto nas ruas, já que a gente não pode ser visto nos nossos ambientes de trabalho, a gente tem que ser visto de alguma maneira, né? Para buscar esse reconhecimento que tu, né, falou anteriormente, assim, né? Talvez seja algo relacionado a essa questão. Tu pode repetir as questões, Fê, por favor? Que... De... Quer falar, Renata? Eu acho que fica mais fácil. É? A Renata tá aí ainda? Oi. Oi. Me escutam? Tudo bom, Rosa? Tudo. Primeiramente, quero te agradecer, né, pela tua excelente fala, que vem somar aí nesse nosso movimento. E a minha dúvida vai nesse sentido, desse contexto que nós vivemos de uma interação digital muito grande, que se intensifica nesse momento de isolamento físico, né? Em que muitas vezes a gente é muito conduzido a aparecer, né? Tanto nas redes sociais, quanto nos próprios grupos virtuais, né? E grupos de trabalho, grupos de WhatsApp, o quanto a gente precisa aparecer, né? A nossa atuação, a nossa produção nessas ambiências, né? Então, a minha pergunta é se tu entendes que nesse contexto no qual nós estamos juntos, ao mesmo tempo que estamos separados, isso acaba se intensificando, e como a gente pode cuidar disso para tentar evitar esse tipo de armadilha que o próprio sistema como um todo conduz e que a gente acaba meio que reproduzindo isso automaticamente. Tem um aspecto que me parece que é um aspecto que ele é reforçado pela lógica capitalista, tá? E que tem a ver com essa questão que tu traz do aparecer, né? Isso que tu fala do aparecer, né? O capitalismo, ele é ele como um discurso, vamos dizer assim, né? Discurso no sentido de um conjunto de premissas, né? De como cada um deve se comportar, de como os mercados funcionam e por aí vai, né? Ele também parte do pressuposto, né, de que todo mundo quer aparecer, de que todo mundo quer lucrar, de que todos querem ocupar o topo da pirâmide, né? Ele vende essa ideia, né? O capitalismo vende essa ideia de que todos querem ocupar o topo da pirâmide, de que todos querem aparecer, de que todos querem subir na vida, né? Fazer uma carreira brilhante, enfim. Ele vende também a ideia de que todo mundo pode fazer isso, que todo mundo consegue, o que obviamente não é verdade, né? A realidade mostra que as condições sociais, socioeconômicas, digamos assim, não são iguais para todo mundo. Como é que a psicanálise pensa essa demanda de aparecer? Ela pensa como uma demanda do ego. O nosso ego adora aparecer, na verdade. Né? Assim, o meu ego está assim, feliz da vida de estar aqui falando para vocês hoje. Né? Ali no aparelho psíquico, Renata, tem lá a consciência, o ego, e o Freud vai falar e vai trazer para falar do ego um conceito que está aí, todo mundo de alguma forma já conhece, que é o conceito de narcisismo. Né? O capitalismo, ele insufla esse narcisismo. Quando ele te diz que tu pode sim ter o carro 9.0, né? Que tu pode sim ter o celular de R$2.000, né? Esses dias um amigo da minha filha foi roubado, está desempregado, mas a mãe comprou um celular de R$2.000 para ele, né? Então, enfim, não é aqui uma crítica à pessoa, até porque é uma pessoa que eu quero muito bem, gosto muito, mas eu fico o meu entendimento é de que esse discurso do ter é ser, que o capitalismo vende, ele combina muito bem com o nosso ego, ele alimenta muito bem o nosso ego. E eu acho que essa compulsão a aparecer nas redes sociais, né, a lacrar, né, aqueles ditos lacradores, isso é aquilo, né, eu acho que é uma manifestação egóica. E eu acho que é muito difícil não se capturar por isso, mas acho que é possível.
né? E me parece, assim, trazendo um pouco isso para as relações de trabalho, né? Me parece que essa lógica que é a lógica também de funcionamento do nosso ego, né? De eu sei tudo, eu sei sempre o que fazer, eu nunca posso errar, esse tal do narcisismo, ele também aparece, né, nas relações de trabalho, na medida em que também nas relações de trabalho a gente não pode errar, né? É qualidade total, erro zero, né? 5S, não sei o que, aquelas coisas todas, né? Que prometem, né, que os procedimentos de trabalho vão sair sempre perfeitos, né? Gestão por competências e por aí vai, né? Então, eu colocaria, assim, talvez, né, correndo o risco de ser um pouco reducionista, mas eu colocaria em série essas manifestações, né? Essa exigência, essa convocação, né, a se posicionar nas redes sociais, né? Eu acho que ela é uma faceta desse tempo que a gente vive, que é um tempo de pós-verdade, né? Que é um tempo que eu costumo dizer que a pós-verdade é a verdade do ego, né? Porque o que é a pós-verdade? É tu afirmar uma verdade sem ir lá ver, pesquisar o que disseram, se é aquilo mesmo, quem disse o contrário, quem concordou, quem não concordou. É a verdade que tu acredita. Eu acho que é isso, acabou e pronto, né? E no nosso psiquismo, geralmente quem faz esse papel é o ego. Então, como que a gente cuida isso? Eu acho que é dando um para de quieto no ego, sabe? Se permitindo, né? Não ter tanta necessidade de lustrar o seu narcisismo o tempo todo, sabe? Acho que é muito importante que a gente possa aceitar, né, que a gente não vai ter a resposta certa o tempo todo, que a gente não vai acertar o tempo todo, que a gente não vai atender as expectativas de todo mundo o tempo todo, né? Mas para isso é preciso essa conversa assim com o ego para ele maneirar um pouco, sabe? Eu consigo te dizer dessa forma, assim, né? Sem ser uma resposta direta, né? Mas um pouco te convidando a pensar com esses conceitos da psicanálise, assim, né? Uma resposta para essa tua pergunta. O Tiago traz aqui uma questão que eu achei bem interessante. Não sei se tu quer falar, Tiago, sobre essa tua última colocação aqui, sobre um jogo de forças, né, que nós estamos vivendo, porque eu acho que é bem interessante essa visão aqui. Concordo com haver uma grande... Tudo bom, Rosana? Tudo bem? Concordo com haver uma grande tendência de permanecer tudo como há muito tempo mas destaco algo novo, algo de novo, né? Porque a discussão, eu estava concordando com o que os vários comentaram, né? O Sérgio, eu acho que falou também, de que aquela ideia de uma lupa, bom, aquilo só, a pandemia só aproximou para a gente ver as coisas como elas são há um bom tempo, né? Mas a gente está em outras condições de possibilidade, eu acho que daria para dizer, né? E que podem ser recorrentes daqui para frente, né? E eu só fiz um esforço aqui de tentar ver algo, o que tem aí de novo nessas condições de possibilidade. E que tem a ver com uma nova evidência, né, do trabalho como algo importante e crucial. Basta ver a luta dos empresários escancarada, inclusive no Brasil, nojenta, né? Retalhos que a gente... Um recorte, por exemplo, assim, bom, de deixar as pessoas ir para home office como se fosse um benefício, né? Então, assim, bom, denotando assim, um poder sobre a vida, né? Então, nós vamos deixar você viver, né? Assim, então, isso, tu vai ficar em dívida com a gente por causa disso, tem uma relação um pouco... como se fosse um favor, né? Mas essa nova evidência do trabalho como algo central e que fica escancarado esse jogo de forças, né?
E ali eu faço uma referência, né, inclusive do home office, fica claro que este inconsciente, que tu referiu muito bem, e eu me lembrei do conceito do clodo, de ofício, né, e do Uhum, real do trabalho, uhum, daquilo que a gente pensa, mas não consegue realizar, mas que fica lá, isso, né? isso. Isso é deter os meios da produção, né? Hoje em Uhum, dia. Então, isso também fica claro. À medida que a gente vai para casa, a gente carrega esse conhecimento, esse saber tácito, né? E isso uhum, digamos assim, é um capital intelectual visto pelo capitalismo como um capital intelectual precioso também, né? uhum, Então, assim, dentro desse jogo de forças, né? Eu só dispus esses elementos para se pensar, né? uhum, Que é um jogo de forças e é um momento diferente. E uhum. aí, o Eu que que acho que daria para sim. pensar a partir disso? É, eu acho que sim, eu acho que tem esse aspecto, né, da pandemia e do isolamento social que fez com que fosse reconhecido, né, a importância do trabalhador, digamos assim, e do trabalho, porque como a culpa está no vírus, não dá nem para culpar o trabalhador dele não querer trabalhar. Ele quer trabalhar, ele só não está podendo ir trabalhar. Agora, Thiago, o que me preocupa é como essa percepção da importância do trabalho vai ser capturada. O que se vai fazer com isso? Porque até agora o que a gente viu, pelo menos no nosso país, é que o tal do auxílio emergencial está demorando a chegar, né? E esse auxílio emergencial não é nenhum tipo de benefício, né, extra, porque é tirado do próprio dinheiro que a gente paga como imposto, né? E a questão das demissões, né, da redução de jornada, da redução de salário, enfim, dessas legislações que estão tratando que estão tentando colocar novamente na conta do trabalhador, né, a impossibilidade dele trabalhar. Só que ele está impossibilitado de trabalhar por conta do vírus, não porque ele não quer. Uhum. Né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente destacar, sim, olha lá como o trabalhador é importante. Agora, é preciso que a gente faça isso, e de um modo bastante fértil, né? Que a gente faça isso de um modo bastante fértil, porque volto à questão do tudo está como sempre foi, né? Sempre houve necessidade do trabalhador, né? Talvez essa Agora, mudança e essa centralização da economia também faça com que o trabalhador seja mais uma vez só um número e não uma pessoa, né? Nesse sentido, né? Então ganha força esse papel de exatamente. uma peça que está aqui para produzir, né? E isso que o Thiago trouxe é interessante, porque nas redes sociais estava muito essa fala, assim, né? Quem trabalha em home office é um privilegiado, eu tenho o privilégio. E aí uma pessoa das minhas redes escreveu um texto enorme dizendo, olha, eu estou muito brava com essa coisa, não é nada de privilégio, sabe? É um direito, é uma necessidade. Então, é muito fácil a gente fazer essa torção, até porque ela nos protege. Né? A gente faz, inconscientemente, a gente faz essa fala, que bom que eu estou pelo menos podendo trabalhar em home office, sou uma privilegiada, porque é uma forma de denegar, né? Esse é um outro mecanismo de defesa, de denegar que eu sou tão vulnerável quanto qualquer um outro, né? Outro trabalhador. Então, a gente faz essas coisas, né? Porque a realidade ela é dura mesmo, né? Ela é difícil mesmo. Se defender não é nenhum tipo de, digamos assim, patologia grave, né? Todos nós nos defendemos, né? E precisamos nos defender. Mas estar atento a essas armadilhas que às vezes a gente mesmo coloca para a gente, me parece que ajuda bastante, né? Ajuda bastante a reinventar modos de sair das crises, né? Porque elas vão estar aí. Hoje é o Covid, amanhã vai ser uma outra coisa, né? Espero que demore bastante, assim, né? Mas enfim, vai ser, né? Bom, gente, eu não sei se alguém gostaria mais de fazer alguma colocação, a gente já se encaminhando, né, para esse encerramento do nosso movimento de hoje. Mas
Bom, acho que esse é um assunto sempre que a gente, né, se deixar, a gente vai ficar, né, conversando bastante, né, é um assunto sempre muito rico, né, e para quem não é estudioso, né, como eu, né, da área, assim, então, abre, né, um mundo de possibilidades, assim, né. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, né, que dedicaram aí, né, praticamente 2 horas aí da noite de vocês para estar aqui com a gente, compartilhando, né, desse movimento, tá? Um agradecimento especial também à Rosana, né, por ter aceito esse convite. Para nós sempre foi, né, gratificante ouvir mais, né, uma visão diferente, né, nesse sentido. E fica o convite, tá, para que vocês possam estar com a gente de novo na quinta-feira que vem, 7h30 da noite. A nossa convidada vai ser a doutora Valdete, ela é uma juíza do direito do trabalho, tá? Ela tem uma visão bem crítica, né, sobre estas questões, né, que giram em torno, né, dos direitos do trabalhador, e com certeza vai ser uma outra visão, né, que vai poder somar essa de hoje, né, para que a gente consiga poder traçar caminhos, né, diferentes, né, para cada um de nós, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Uma boa noite.